Eu encontrei uma maneira mais fácil de escalar campanhas no Facebook Ads e é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Oi, meu nome é Ana e meu objetivo é te fazer viver do digital assim como eu vivo. E nesse vídeo eu trouxe um conteúdo muito pedido por vocês que é sobre escala de campanhas dentro do Facebook. Eu quero começar o conteúdo já falando que quando a gente fala em escala, a gente fala em uma estrutura validada. Então, tem muita gente que está começando e fala: ai, Ana, eu tenho muita dificuldade de escala. Quando a gente vai fazer consultoria individual, principalmente, chega muita gente falando: Ana, eu não consigo escalar. Quando eu vou analisar a estrutura da pessoa, ela ainda não está no momento de escala. Então, ela tem uma venda ali e outra aqui, fez 2 vendas no total. Então, não é o momento de escalar ali de fato. A escala, ela acontece quando a gente tem uma estrutura validada. Então, busque a validação antes de iniciar o processo de escala, tá? É importante você estar tendo ali vendas de fato, não ter uma venda na vida, outra na morte e já querer escalar as campanhas. Esse não é o momento ainda, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas associam a escala com vender mais. Mas a gente precisa entender que escala é aumentar as vendas quando a gente já tem uma estrutura de fato validada. Ana, como que eu faço? Como que eu monto uma estrutura correta de tráfego pago? Como eu faço a campanha da forma correta para validar o meu criativo, para validar o meu site, o meu produto? Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para vocês assistirem depois, onde eu mostro como eu monto uma estrutura ali de campanha passo a passo. Então é legal você conferir esse vídeo para entender melhor como você consegue fazer isso na prática. Mas, Ana, o que determina se a minha estrutura está validada? Se é o momento de eu escalar ali de fato? 2 coisas, volume de resultado, então você tem um volume ali de vendas e dentro do seu CPA ideal. O que é CPA ideal, Ana? Não sei o que é isso, eu falo bastante sobre isso dentro do curso também. CPA ideal é o valor ideal que você gostaria de gastar no Facebook para fazer uma venda. Por exemplo, eu vendo essa capinha aqui. Essa capinha, ela me custa, né, eu vendo ela a R$50, ela me custa 10, tá? Então, me sobra ali 40, vamos supor. Eu preciso definir quanto eu estou disposta a investir no Facebook para fazer uma venda dela. Porque senão, eu vou deixar as minhas campanhas rodando. Quando eu for ver, já gastei R$60 mais que o preço da capinha e não fiz nenhuma venda. Então, é importante ter esse valor muito bem definido. Geralmente, uma média, assim, falando bem por cima, a gente define esse CPA com base em 30% do preço do produto. Então, se a minha capinha custa R$50, um CPA médio ali seria 15. O ideal seria que eu gastasse 15 no Facebook e fizesse uma venda da capinha ali de fato. Então, o que determina se a estrutura está validada? Se eu tenho um volume de vendas da minha capinha, então eu vejo que ela vende, ela tem um potencial de venda, e se essas vendas saem dentro desse valor de R$15. Porque uma coisa é eu ter um volume de vendas, mas um volume de vendas a um custo ali de R$40. Não vale a pena. Então, eu preciso que a minha estrutura esteja validada para que eu comece o processo de escala ali de fato. Antes de eu mostrar como a gente inicia, como a gente faz essa escala na prática, eu quero que você saiba que nós somos o canal com mais aulas gratuitas de Facebook, TikTok Ads aqui do YouTube. Então, se você não quer perder os conteúdos que eu posto aqui toda semana, não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu tenho a meta de chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. E eu conto com a sua ajuda. E claro, se já foi inscrito e gostar dos conteúdos que eu trago por aqui, não esquece de deixar o like para eu trazer ainda mais conteúdos atualizados para vocês. Bom, Ana, como que a gente inicia esse processo de escala na prática? Uma coisa muito importante, que eu sempre falo sobre isso durante as consultorias. Você precisa identificar padrões de compra. Como assim, Ana? Como você já tem vendas, então você já vende o seu produto ali, você já tem um volume, claro que não é um super volume, mas você já vende, sabe que aquele produto tem potencial? Você precisa identificar padrões, ou seja, qual é o público que mais vendeu até hoje, qual foi o criativo que me gerou o maior volume de vendas a um menor custo e quais são os horários que mais vendem. Então, é importante você identificar esses padrões, porque a escala, ela funciona, na minha concepção, através de colocar mais orçamento onde eu já sei que eu converto. Então, eu sei que o público que mais converte para mim é um semelhante dos meus compradores, por exemplo. E o criativo que mais converte é o criativo azul. Então, se eu quero escalar isso, eu preciso mandar o máximo de tráfego possível, investir o máximo de orçamento possível para esse público e esse criativo, certo? Essa é a forma mais efetiva ali de escala na prática. Quando a questão de horário, né, deixei aqui porque é uma coisa muito importante e que eu venho notando bastante nos alunos lá do curso, no grupo de alunos, eles sempre mandam essa dúvida por lá. Que é, Ana, eu vejo que o meu produto ele vende mais de manhã.
Então, de manhã ele vende muito bem, à tarde vende uma vez ali ou outra, mas o volume maior de vendas é de manhã. Isso é normal? O que eu faço? Como que eu escalo isso? E sim, isso é normal. Nem todo produto vende o dia inteiro. Tem produtos que vendem mais de manhã. Tem produtos que vendem mais final de semana. Tem outros que não vendem. Ana, final de semana não dá para deixar ativo que não vende. Isso é do comportamento do público, tá? Então, se eu falo até de um negócio físico, é normal que você não tenha o mesmo volume de vendas todos os dias. Então, não é porque hoje eu vendi 5 mil que amanhã eu vou vender 5 mil. Depende do comportamento do público, se o público recebeu, qual é o momento do mês que esse público tem mais interesse em comprar. Então, não adianta achar que o tráfego vai mudar isso. A gente tem uma consultoria para uma empresa que vende sungas. E claro que eles têm vendas sazonais, né? No período ali de calor, de verão, eles vendem mais. Não adianta você rodar isso para o tráfego pago, achar que com o tráfego pago você vai começar a vender como você vende no verão, no inverno. Isso não vai acontecer, porque o comportamento do público é de comprar mais no verão. Então, assim, o tráfego, ele pode aumentar o posicionamento da marca, o reconhecimento, mas ele não vai fazer esse milagre, entende? Então, é importante entender isso. O comportamento do público é o mesmo, seja no orgânico, seja no físico, seja no online, seja no pago, certo? Coloquei um exemplo de uma outra consultoria que a gente deu também, para uma hamburgueria, uma franquia de hamburguerias. Eles têm várias unidades ali pelo país. E a franquia ela fica aberta das 11 às 10 da noite. Das 11 até as 10 ou das 11 até as 11, agora eu não me lembro exatamente. Mas a maior taxa de conversão deles era no período das 6 às 10, no período ali da janta, né? E o que estava acontecendo? O orçamento era gasto muito no período da manhã e quando chegava à noite era gasto um orçamento menor, sendo que à noite é o momento que eles recebem mais pedidos ali, né? Mais pedidos, mais visitas no restaurante, enfim. Então isso é uma coisa interessante de se identificar, porque eu vou dar o foco de escala, eu vou escalar essas campanhas no período das 6 horas. Às 5 ali eu já vou aumentar o orçamento para que ele gaste mais o orçamento das 6 às 10. Então é muito importante identificar esses padrões de compra do seu produto, do seu público, para que você coloque o orçamento no momento correto, entende? Então, pro público correto, pro criativo correto, pro horário correto. Então, é importante identificar isso, tá bom? Legal, Ana, mas como que a gente faz essa escala na prática? Ainda está muito teoria, não estou entendendo de fato. Então, a minha maior recomendação seria destinar a verba para os melhores indicativos, para o melhor público, criativo, horário, tá? E a gente só sabe quais são os melhores indicativos quando a gente já está vendendo. Se você fez uma única venda na sua vida, você não tem esses indicativos, você não tem essa validação ali de fato. E uma dica que eu posso deixar também, um adendo, na verdade, é cuidado para não deixar algo muito nichado, muito específico. Tem gente que usa o detalhamento lá do Facebook e vê que o público de 45 a 60 que compra mais, em tal posicionamento, e acaba deixando o público muito específico. Não é isso que eu quero que você faça. Você precisa deixar o público mais amplo. O Facebook ele vai encontrar o público comprador sozinho. É mais fácil ele encontrar o seu público com um público maior do que com um público nichado. Não faça isso com as suas campanhas, tá? Esse não é o caminho. O caminho é identificar qual foi o público. É o aberto? É o de semelhante? É o público quente? Mandar tráfego para ele. Mas não vai ficar segmentando super a idade, o gênero, se não for preciso, tá? Deixa o Facebook trabalhar, deixa a inteligência da máquina trabalhar por você, tá? Legal, Ana, mas como a gente faz essa escala na prática, né? Então, você explicou ali os contextos, mas como a gente faz isso de fato na prática? Primeiro, a gente precisa entender que existem dois tipos de escala, a vertical e a horizontal. Qual que é a diferença? Escala vertical, ela se resume em aumentar o orçamento do conjunto que está convertendo. Então, eu tenho um conjunto que me gerou 10 vendas a um custo de R$12. Eu quero pagar até 15 para vender minha capinha? Ótimo. Né? O que eu faço? Eu aumento o orçamento deste conjunto. Isso seria uma escala vertical. Ana, quanto que eu aumento? Então, eu estou ali com R$50 de orçamento nesse conjunto. Eu aumento para quanto? A recomendação do Facebook é aumentar 30% por dia. Se eu aumento mais que isso, ele vai resetar o aprendizado, vai resetar a inteligência daquele conjunto e a chance é que ele pare de vender. Então, a gente fica preso realmente nesses 30%. Eu teria que aumentar de 50% para 65% por dia, tá? No próximo dia, aumento mais 30% se continuar convertendo, em cima dos 65%.
E o outro tipo de escala seria a escala horizontal, que seria aquela questão de duplicar o conjunto ou a campanha, enfim. Eu uso muito a questão da escala horizontal, mas eu não gosto de chamar ela de escala, porque, na minha concepção, escala é aumentar o orçamento de algo que já está funcionando. Se eu duplico um conjunto, ele vai pegar uma outra fatia desse público. Pode ser que essa outra fatia seja muito boa, como a anterior, a que já está rodando? Pode, mas pode ser que não. Então, não é de fato uma escala, é meio que um tiro no escuro, entende? O que eu recomendo, então, para vocês? É dar preferência em aumentar 30% por dia daquele conjunto que está vendendo dentro do seu CPA ideal. Isso é o principal. Ana, mas 30% é muito pouco. Concordo com você. Às vezes a gente tem muita verba para investir naquele produto, a gente quer investir, quer ter um volume maior de vendas, mas a gente fica preso naqueles 30% por dia, né? Acaba travando a gente. Então, a minha recomendação é aumentar os 30% por dia do conjunto que está convertendo e usar a escala horizontal. Ou seja, eu vou aumentar o orçamento, dar prioridade para aumentar o orçamento dos conjuntos, mas eu vou pegar aquela verba que eu ainda tenho para gastar e não sei como gastar, porque eu não posso aumentar mais de 30, e vou duplicar esses conjuntos para buscar outras fatias de público. Às vezes, fatias que vendem a um custo menor. Então, essa seria a minha recomendação. Dar preferência para a escala vertical, mas se você tiver muita verba e quiser gastar mais ali, cria a escala horizontal também. Sempre reutilizando dados validados, tá? Então, vou duplicar aquele conjunto que já está vendendo, né, com aquele público e aquele criativo que está vendendo, mas não deixar os testes de lado. O ideal é você direcionar uma campanha para cada. Então, eu tenho uma campanha aqui, que eu estava testando criativos, vi que um criativo vendeu mais, deixei só ele ativo, vou escalar esses conjuntos, vou aumentar o orçamento deles, vou duplicar ali os conjuntos dentro da campanha. Mas não esqueça de ter uma outra campanha com teste de criativos também, tá? Não é porque a gente tem um criativo validado que a gente esquece de testar mais. Mas, se você tem pouca verba, você ou manda tráfego para o criativo validado ou testa criativos, vamos focar em mandar tráfego para o criativo validado. Se eu sei que aquele público vende o semelhante, o criativo azul que vende, e eu não tenho tanta verba, eu vou mandar tráfego somente para eles. Não faz sentido eu ficar ali naquela corrida louca testando criativo, testei 10, 15, 20 criativos, e aquele lucro que eu estou tendo, né, na minha campanha dos criativos validados, ele vai por água abaixo. Por quê? Eu estou testando incessavelmente novos criativos. Se você tem verba, isso é o ideal. Uma campanha com os dados validados, o público criativo validado, os conjuntos lá dentro, e outra campanha para testar criativos. Mas se você não tem verba para isso, foque o seu orçamento no que já está validado. Então, eu já sei que tal público vende tal criativo, eu vou rodar tráfego para esse público. Eu sei que eu vendo mais no período da manhã. O que eu faço? Eu uso um orçamento maior no período da manhã. E uma dica de ouro aqui para o final, para quem ficou até o final. Tem como a gente fazer isso de uma forma automatizada. Então, tem como eu dizer para o Facebook, quando chegar nas 6 horas da tarde, aumentem 30% o orçamento dos meus conjuntos. E ele vai fazer isso automaticamente para mim. Por quê? Eu identifiquei que das 6 às 10 é onde eu vendo mais. Eu vou aumentar meu orçamento nesse período. Então, eu consigo automatizar essas regras dentro do Facebook. Vou mostrar um pouquinho para vocês, mas se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre as regras, comenta regras aqui nos comentários do vídeo, que eu vou trazer esse conteúdo completinho para vocês. Aqui na nossa conta de anúncio, em mais, a gente tem a opção de criar nova regra, uma regra personalizada. E aqui tem várias opções que a gente pode criar. Então, por exemplo, quando o meu custo por resultado é menor que R$15, que foi o que eu defini, eu quero que o Facebook ele faça alguma coisa. Então, o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai aumentar o meu orçamento, por exemplo? Então, a gente consegue fazer todas essas configurações por aqui. E isso é legal porque a gente consegue ter uma automatização. A gente consegue fazer com que o Facebook trabalhe para a gente, tá? Então, tanto em questão de horário, olha, quando chegar em tal horário, aumenta o meu orçamento. Quanto em a questão do custo por resultado. Olha, Facebook, quando o meu custo estiver menor que 15, né, que é o quanto eu defini que eu quero gastar para vender a minha capinha, então, quando eu estiver vendendo a um custo menor que isso, pode aumentar meu orçamento em 30%. Eu consigo configurar isso. Ou o contrário, quando o meu custo estiver acima de 15, já passou dos 15, diminui aí em 30% o meu orçamento, ou pausa aquele conjunto. Então, a gente consegue fazer com que o Facebook trabalhe a nosso favor, como se ele fosse um funcionário ali da nossa empresa. Então, se você quer um conteúdo completo sobre as regras, comenta regras aqui nos comentários que eu vou trazer esse conteúdo atualizado para vocês.
E, claro, para você que está tentando anunciar, já anuncia há um tempo, mas sente dificuldade na questão de escala, de testar público, validar criativo, produto, eu criei uma consultoria individual, que é uma chamada de vídeo de 1 a 2 horas de duração, onde você compartilha a sua tela, mostra um pouquinho sobre as suas campanhas, a gente faz um diagnóstico, identifica onde é que você está errando, o que você pode melhorar. No final, você recebe a gravação e tem mais 7 dias de suporte individual diretamente comigo no WhatsApp para qualquer dúvida que vier a surgir. Se você quiser saber mais informações sobre a consultoria, o link fica sempre na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Clica lá, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te atender. E claro, não esqueça de assistir a nossa playlist com aulas completas e atualizadas de Facebook Ads aqui do canal.